Estou convosco para falar um pouco sobre o Rotary em Portugal, um pouco da história, um pouco da realidade atual e também das relações Portugal-Brasil em termos rotários. O Rotary em Portugal nasceu em 1926, portanto, 21 anos depois de ter sido fundado nos Estados Unidos, e o primeiro clube foi exatamente o Rotary Clube de Lisboa. Durante 6 anos foi o único clube em Portugal. O segundo clube foi fundado em 1931, o Rotary Clube do Porto. Porto é a segunda maior cidade do país. E, curiosamente, o terceiro clube nasce em 1933, numa das ilhas do Atlântico, a Ilha da Madeira, o Rotary Clube do Funchal. E este facto tem a ver com a circunstância de, no Funchal, na Madeira, viverem muitos estrangeiros, muitos ingleses. Portanto, a origem deste clube teve também a ver com essa presença estrangeira de um país, a Grã-Bretanha, que já tinha, nessa altura, o Rotary em força. No nosso distrito, no nosso país, que começou por ser apenas um distrito e, a partir de 1983, passou a 2 distritos, os clubes de jovens, o Interact e o Rotaract, nasceram também muito, muito cedo. Na Europa, fomos dos primeiros países a receber Interact clubes e Rotaract clubes. Em 1965 o Interact e em 1969 o primeiro Rotaract em Portugal. Como digo, desde 83 somos 2 distritos. Como é que o país está dividido? É um país pequeno, é um país que tem, enfim, de norte a sul, percorremos 600 quilómetros de norte a sul, temos as Ilhas Atlânticas, dos Açores e da Madeira, pois o nosso distrito está dividido, o 1970, que é o distrito do norte e centro do país, e o 1960 apanha um pouco do centro e do sul, apanha a capital Lisboa e apanha as ilhas dos Açores. O arquipélago dos Açores tem 9 ilhas e 5 clubes rotários, e a Ilha da Madeira, um pouquinho mais a sul, que tem apenas 2 clubes rotários. É curioso que, ao contrário da nossa vizinha Espanha, o Rotary no nosso país nunca foi interrompido, nunca foi suspenso. É curioso também referir que o padrinho do nosso primeiro clube, Rotary Clube de Lisboa, foi exatamente o Rotary Clube de Madrid. Isto quer dizer que o Rotary, na Península Ibérica, entrou primeiro em Espanha do que em França. Mas em Espanha, por altura da Guerra Civil, 1936 a 39, o Rotary foi suspenso e só voltou a ser Rotary em 1975, depois da saída do General Franco e do regime um pouco totalitário em que viveu. Nós, apesar de termos tido um regime também totalitário, enfim, por essa altura, a partir dos anos 30, o certo é que o Rotary foi sempre tolerado. Às vezes não foi fácil viver, e talvez por isso também se tenha desenvolvido a pouco ao longo destes anos todos, mas o certo é que mantivemos sempre a nossa atividade. E o que é curioso é que, quando em 1975 o Rotary Clube de Madrid voltou a surgir como clube, teve como seu padrinho o seu anterior afilhado, ou seja, o Rotary Clube de Lisboa apadrinhou o regresso do Rotary Clube de Madrid à vida rotária. Atualmente, no nosso país, somos 160 clubes, uns mais pequenos, outros maiores. O maior clube, para terem uma ideia, já vou falar dele com algum pormenor, tem características específicas, tem 60 sócios. É o maior clube do nosso país, aliás, é o maior clube da Península Ibérica. Somos cerca de 3.300 rotários. A nível do país, 25% são senhoras, são companheiras, o que está um bocadinho acima da média internacional. Temos 46 clubes Rotaract e 26 clubes Interact, e o que estamos a viver em Portugal hoje, que é um momento, enfim, também complicado relacionado com a pandemia, apesar das dificuldades que estamos a passar de saúde pública, nós estamos confinados, já estivemos confinados em casa várias vezes e agora estamos numa fase de forte confinamento.
já tivemos os melhores dados da Europa e os piores dados da Europa, portanto temos estado em termos de saúde pública de Covid também com as nossas dificuldades, mas apesar disso o nosso país apenas está a quebrar 0,6% do quadro social. 0,6%, quando agora eu falar em particular do nosso distrito, a situação é um pouquinho melhor do que esta situação no nosso distrito. No 1960, que é o distrito que eu faço parte e que serei governador no próximo ano, somos 71 clubes, 1.370 rotários, 27% de companheiras, portanto um pouco mais que a média, e estamos a crescer quase 1%, o que é curioso. Ou seja, até hoje, desde o dia 1 de julho, saíram 70 associados, por várias razões, felizmente poucos por questões de falecimento, a maior parte por problemas da sua vida familiar, vida profissional, muito ligado também ao tema do Covid, mas de facto estamos a crescer quase 1%, porque entraram 80 e tal companheiros, ou seja, tem havido um esforço grande dos clubes em admitir sócios, apesar das dificuldades. Nós temos clubes que estão a reunir digital, estamos a ter clubes que estão a reunir de vez em quando, há clubes que não estão a reunir, há companheiros que estão fechados em casa, não conseguem ligar-se a um computador, já com idade avançada, nós procuramos dar apoio, enfim, a vida não está fácil também por aqui. De qualquer forma, este é o melhor indicador da Península Ibérica, dos 5 distritos da Península Ibérica, 3 espanhóis e 2 portugueses, é o único distrito que cresce e está claramente em contraciclo com a Europa e com o mundo. Nós sabemos que isto, enfim, tem a ver com uma série de circunstâncias e com um esforço muito grande dos clubes e com o trabalho da equipa distrital e do nosso atual governador também para manter a unidade e manter a motivação, que o próximo ano não vai ser fácil, apesar de termos objetivos que eu considero ambiciosos. Somos, portanto, 71 clubes, 22 clubes Rotaract, com cerca de 190 jovens, e 7 clubes Interact. De facto, o Interact já foi mais forte no nosso distrito neste momento, tem muito pouca expressão, 60 jovens, vamos procurar a muito breve prazo incrementar os jovens do Rotaract. Algumas curiosidades. Temos dos clubes, todos os nossos clubes têm um formato tradicional. Agora estão a funcionar no digital, mas todos os nossos clubes são tradicionais. Apenas um é um E-Club. Nós não temos ainda clubes satélite, não temos clubes passaporte, não temos clubes da alumni. Espero no próximo ano testar algum desses modelos, nomeadamente os alumni, que é uma área onde vamos investir muito. Mas temos uma particularidade que se calhar não é muito comum noutros distritos, é que temos 6 clubes internacionais. E porquê? Porque tradicionalmente Portugal atraiu muitos ingleses para a zona sul, mais turística do país, e portanto hoje temos 4 clubes maioritariamente ingleses e 2 clubes maioritariamente franceses. Porquê? Porque há uns 10 anos a esta parte, Portugal deu grandes incentivos a países da Europa para imigrarem para cá, com condições fiscais e com uma série de aspectos positivos para o investimento imobiliário. Enfim, chegaram muitos franceses. O maior clube, de facto, do distrito é um clube francês, em Lisboa, é um clube francófono, eu diria que praticamente 100% dos membros são franceses, muitos já eram rotários em França e, na verdade, enfim, tem também uma forma de atuação muito particular. Em termos da distribuição, eu sei que a vossa cidade é uma cidade que tem um número de clubes per capita enorme, fantástica. A nossa cidade de Lisboa, que tem, enfim, um concelho que tem hoje 500 mil de habitantes, tem 12 clubes rotários, alguns maiores, outros mais pequenos. Mas se olharmos para a grande metrópole de Lisboa, se olharmos para Lisboa e tudo o que está à sua volta, num raio de 30 quilómetros, encontramos 29 clubes. Isto é, encontramos 40% do número de clubes do distrito. Isto tem muito a ver também com a densidade populacional. Nós temos regiões no nosso distrito, no sul, com uma baixa densidade populacional, também com uma fraca presença rotária,
e por isso temos também aqui oportunidades, e estamos a estudar oportunidades de levar o Rotary a outras regiões do país e do distrito. Este ano, apesar das dificuldades, estamos quase a criar mais um clube rotário, o 72º, já criámos um clube Rotaract novo e já criámos um clube Interact novo. A meta para o próximo ano, e aceitando os desafios do nosso futuro presidente da Rota Internacional, Sheikh Armeta, é de, apesar das dificuldades, incrementarmos em 5% o quadro social dos clubes rotários. Vamos procurar colocar mais 2 clubes rotários no mapa do nosso distrito. Vamos incrementar em 25% o Rotaract. Eu venho do Rotaract, eu nasci no Rotaract nos anos 80. Vamos incrementar em 50% o Interact. Com grandes desafios pela frente, muita confiança, muito trabalho. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos cá para estes desafios e, portanto, temos um plano de ação para tentar levar a bom porto estas iniciativas. A nível nacional, nós temos alguns projetos nacionais de Portugal. Temos, a nível nacional, uma fundação rotária portuguesa. Uma fundação rotária, como vocês têm, uma fundação rotária dos rotários. Nós temos uma fundação rotária portuguesa, que nasceu em 1960, foi um projeto dos rotários portugueses e que teve como propósito, na altura, apoiar a educação. 1960, Portugal, um país com grandes dificuldades, com uma forte imigração para a Europa, para o Brasil, para os Estados Unidos, e com grandes dificuldades, muitas famílias não tinham recursos para pagar os transportes para os filhos irem estudar. Principalmente em zonas mais, não nas principais zonas urbanas, mas noutras zonas mais do campo, mais do interior. Então, os rotários portugueses criaram a Fundação Rotária Portuguesa para apoiar com bolsas de estudo esses jovens de famílias carenciadas. Tem sido um grande projeto. Obtemos contribuições dos próprios clubes, contribuições de benfeitores, contribuições de entidades. Somos reconhecidos como uma instituição de solidariedade social, de serviço público, serviço relevante à comunidade. E de há uns 10 anos a esta parte, os estatutos da Fundação evoluíram e hoje a Fundação pode apoiar os projetos dos clubes, de uma escala, obviamente, à dimensão portuguesa, mas para todos os efeitos é relevante, nas várias áreas de enfoque, não só na educação, pode apoiar projetos ligados à saúde, ao ambiente, ao desenvolvimento comunitário, enfim, uma série de matérias. E os clubes podem se candidatar com projetos também para esta finalidade. Foi assim, foi através da nossa Fundação Rotária Portuguesa que conseguimos um forte impulso o ano passado no apoio no combate ao Covid, em que Portugal, no seu todo, conseguiu recursos e deu uma série de apoios, avaliado em dólares, cerca de 700 mil dólares, em pouco mais de 2, 3 meses. Foi um trabalho de forte mobilização dos clubes, mas também com o apoio também da Rotary Foundation, mas muito da nossa Fundação Portuguesa. E este é um projeto rotário de todos os clubes de todo o país. Outra iniciativa que temos a nível nacional, como vocês têm o Brasil Rotário, a revista, nós temos a revista Portugal Rotário. A revista Portugal Rotário nasceu em 1940. Como sabemos, a vossa como a nossa fazem parte de um grupo restrito de revistas oficiais da Rotary, 31. Isto é um privilégio para vós, é um privilégio para nós, e esta revista tem uma particularidade, é que ela serve as diversas áreas de língua portuguesa, não o Brasil, porque tem a sua revista, mas todas as outras áreas foram antigas colónias portuguesas, como o caso de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ainda hoje tem na língua portuguesa, enfim, uma parte expressiva da sua cultura e da sua língua, e, portanto, a revista Portugal Rotário também serve, no mundo rotário, a estas iniciativas. Temos uma outra dimensão também nacional, que são as comissões interpaíses. Portanto, as comissões interpaíses que nasceram, enfim, para congregar esforços entre os países e, portanto, nós temos, a nível nacional, uma comissão interpaíses que depois tem comissões interpaíses
específicas. Temos a Comissão, a CIP, como nós dizemos, Comissão Interpaís Portugal-Brasil, e que tem como propósito, as CIPs têm como propósito a colaborar no estreitamento de laços entre os distritos, entre os clubes, e procurarem que entre os clubes se possam desenvolver projetos, desenvolver o companheirismo, desenvolver a partilha de ideias. Isso tem sido bastante positivo. Eu considero, apesar de tudo, que nas CIPs pode-se fazer muito mais, e vou aqui também deixar a minha visão sobre o que se pode fazer mais entre Portugal e Brasil em termos rotários. Acho que no Comitê Portugal-Brasil poderemos aprofundar mais as nossas relações e estabelecer clubes de contacto entre os nossos distritos, os nossos 2 distritos, os vossos 31 distritos, e agora mais facilitado com as reuniões digitais, onde podemos estar mais em contacto. Isso é muito importante. Dar também uma nota importante sobre o trabalho que temos com os jovens. Nós temos grandes tradições com o Rotaract, grandes tradições com o Interact. Posso-vos dar nota que a minha equipa distrital do próximo ano, que é constituída por 90 rotários, 25% deles são ou foram rotaractistas, são ou foram interactistas, foram rilistas, foram dos intercâmbios de jovens. Nós temos uma grande tradição nessa área e temos estado a procurar trazer esses rotários de volta ao mundo rotário. Alguns tinham saído, estão a voltar, e eles têm, de facto, uma experiência que é muito, muito importante para trabalhar nas comissões distritais e nos clubes. Na parte dos intercâmbios de jovens, é algo que também temos uma longa história, e eu, em particular, colaborei muito desde os anos 90, desde quase que saí do Rotaract, trabalhei muito nos intercâmbios de jovens nos campos de férias, e tenho coordenado vários projetos, liderado vários projetos nessa área. Dou-vos apenas 2 exemplos que tiveram a ver com o Brasil. Um que aconteceu em 2000, exatamente por ocasião da celebração dos 500 anos da descoberta do Brasil, que nós organizámos no nosso distrito um campo de férias com 12 jovens, 6 brasileiros e 6 jovens de várias partes da Europa. Foi uma experiência fantástica, foi um desafio enorme para nós. Até então não tínhamos a experiência de organizar campos de férias, que senão com europeus. Foi uma experiência magnífica, e portanto foi algo de muito relevante, e a relação na altura com os clubes brasileiros e os jovens brasileiros foi muito proveitosa, foi muito gratificante. Há 2 anos, mais concretamente, lançámos um campo de férias para celebrar também a viagem de circunnavegação do Fernando Magalhães. E aí voltámos a abrir a representação a quase todos os cantos do mundo. Infelizmente, apesar do convite, o Brasil não esteve presente, mas estiveram jovens desde o Japão, desde de Taiwan, à Índia, à Rússia. Foi também uma experiência magnífica. E tinha previsto para o próximo ano, da minha governadoria, lançar um campo de férias que tinha também a ver com o Brasil. Em 1922, realizou-se pela primeira vez a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, em hidroavião, e foi um feito de dois almirantes portugueses, Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Nós queríamos, em 2022, celebrar exatamente o centenário dessa travessia. E eu estava já a trabalhar, e vou dizer porque é que estava e não estou, estávamos a trabalhar para levar por diante esse campo de férias, convidando 3 brasileiros. Esta viagem teve uma particularidade. Não foi uma viagem direta, foi uma viagem em hidroavião, em 1922, que saiu de Lisboa, fez escala primeiro nas Ilhas Canárias, que são espanholas, depois em Cabo Verde, que na altura era português, depois atravessou e tocou o solo brasileiro na ilha de Fernando de Noronha, depois passou para o Recife, do Recife seguiu para Salvador, e a viagem terminou no Rio de Janeiro. Foi de facto uma epopeia, e a particularidade adicional de Gago Coutinho, o almirante Gago Coutinho, era rotário do nosso clube mais antigo, Rotary Clube de Lisboa. Porquê é que eu estou a dizer que ia fazer isto e não vou? Porque o Rotary, a semana passada, deliberou suspender todos os intercâmbios de jovens até junho de 22.
seja, todos os projetos de curta, de longa duração, de campos de férias, estão suspensos por causa do Covid, dos problemas decorrentes do Covid, compreensíveis, e, portanto, nós não íamos lançar já a preparação deste campo de férias, íamos convidar, portanto, 3 jovens de 3 distritos brasileiros. De facto, não vai ser possível e teremos de deixar para um ano seguinte, até porque íamos começar com o campo de férias no dia 2 de julho de 2022, mas não vai ser de facto possível. Falar-vos também dos projetos humanitários que o nosso distrito tem levado por diante. Bom, são várias as áreas de enfoque que os clubes desenvolvem nos seus projetos, no seu plano de ação. Em conjunto, é muito frequente, temos projetos em conjunto para determinadas áreas. Por exemplo, os clubes de Lisboa têm um protocolo de colaboração e têm projetos que vão desenvolvendo anualmente de apoio à comunidade da região, enfim, à comunidade da cidade e não só. Mas são várias as áreas. Na educação é muito frequente todo o apoio, a relação com as escolas, as bolsas de estudo que damos aos jovens, com o apoio da Fundação Rotária Portuguesa e não só, com o apoio das prefeituras, com o apoio das empresas, ou seja, as empresas cidadãs, não temos bem esse modelo, mas temos parceiros importantes. Na prevenção e tratamento de doenças, também muito importante, e aqui o nosso distrito, o nosso país, na altura, na polio, quando a polio foi lançada, o combate à polio nos anos 80, Portugal, à sua escala, foi dos países que per capita mais contribuiu para a erradicação da polio, naquela fase inicial do projeto. Temos estado muito presentes no apoio ao Covid, temos projetos aí ligados também convosco no Brasil à hepatite zero, o tema da hepatite está em cima da mesa, temos um projeto do nosso país, nosso distrito, que tem a ver com a diabetes, com a prevenção da diabetes, que é um projeto também muito interessante. Estamos atentos à temática do câncer, do cancro, e temos projetos ligados às crianças com cancro, às famílias que precisam de apoio, que têm as suas crianças em tratamento em Lisboa, no Porto, e há instituições que têm o nosso apoio rotário para apoiar essas famílias. Temos estado também a dar muita atenção a áreas novas, como a neuropediatria, os problemas neuropediátricos. Há crianças hoje que têm disfunções de várias ordem, como seja o síndrome de Asperger, como seja o autismo, mas também decorrentes da sociedade moderna em que vivemos. E, de facto, muitas famílias, o Estado português não dá o apoio necessário para que essas crianças sejam tratadas, e muitas famílias têm dificuldades em manter os tratamentos com os seus filhos, pondo em causa o seu presente e o seu futuro. O Rotary, nomeadamente os clubes de Lisboa, estiveram na origem há uns 2 ou 3 anos no lançamento de uma IPSS, de uma Instituição de Solidariedade Social, de apoio a estas famílias, e estamos, neste momento, os clubes de Lisboa estão a apoiar em permanência 8 crianças, 8 famílias, nos seus tratamentos. São tratamentos que duram 3 a 4 anos. Também estamos muito atentos a todos os aspectos ligados ao desenvolvimento económico comunitário. Nós temos um país com algumas assimetrias enfim, e agora com o tema do Covid e com as dificuldades, com o aumento do desemprego, as situações estão-se a complicar e nós temos de facto que atuar. Estamos aqui num dilema que eu falo à minha equipa, que é, nós temos o nosso Rotary, os nossos clubes um pouco mais fragilizados, temos alguns companheiros mais distantes da realidade rotária, não têm o convívio, a presença, mas, do outro lado, temos uma comunidade mais necessitada. Temos uma comunidade que precisa mais de nós. Portanto, nós temos que gerir, temos que tornar mais fortes as nossas limitações, temos que as ultrapassar para podermos estar mais perto da comunidade. Por outro lado, também temos alguns dos nossos parceiros, empresas, a fecharem com dificuldades financeiras, com dificuldades, e, portanto, é uma equação que não é fácil, mas nós vamos e estamos a agarrar a estes desafios e levar as coisas para a frente. Estamos muito atentos a esta temática do desenvolvimento económico comunitário. Também é muito tradição nossa o apoio ao ambiente, aos temas da reflorestação. Nós que acompanhamos muito de perto projetos muito interessantes, até com as escolas de reflorestação. Infelizmente, o nosso país tem sido fustigado com imensos fogos, imensos incêndios nos últimos anos. Grande parte do país foi devastada com incêndios.
o Rotary foi para o terreno, ajudou na reflorestação. Temos também cuidados com a gestão dos recursos, com a questão da poluição, com o tratamento dos rios, e agora com o apoio da Rotary Foundation, a partir do próximo ano, vamos lançar o desafio, e eu vou lançar o desafio para todos os clubes terem pelo menos um projeto na área do ambiente. Estamos atentos a projetos que vocês têm no Brasil, como seja o caso do Preserva o Planeta Terra, de um dos distritos, na reflorestação. Eu, ainda rotaractista, acompanhei esse projeto com o vosso presidente da Rota Internacional, Paulo Viriato Correia da Costa, que lançou esse projeto a nível internacional, e o nosso distrito, na altura, foi um forte contribuinte também nessa importante iniciativa. Dar nota de que temos vários projetos com o apoio da Rotary Foundation, e quero aqui agradecer e realçar o trabalho e o apoio que os clubes brasileiros nos têm proporcionado. Nós não temos muitos recursos. Eu tenho um FDUC para o ano apenas $10.000. Apenas $10.000, porque há 3 anos estávamos a viver em Portugal uma crise também muito grave, o dinheiro não deu para tudo, nós tivemos que colocar dinheiro para servir no imediato necessidades da comunidade, demos muito apoio à pólio, também apoiamos a nossa fundação, enfim, não dá dinheiro para tudo. E os mecenas também não aparecem todos os dias, e em períodos de crise é um pouco mais difícil. Então eu vou ter apenas $10.000 para gerir os subsídios globais, e portanto isto coloca-nos grandes desafios. Temos que encontrar parcerias, temos encontrado nos clubes brasileiros enorme apoio, e gostaríamos de poder continuar e retribuir dentro das nossas possibilidades o nosso apoio também nos vossos projetos. Tem havido já das conversas, tem tido iniciativas que podem vir a ter frutos, isso é importante. Um outro aspecto que me parece muito importante na ligação, e agora na ligação que temos convosco, é de facto a cultura. Nós temos a mesma gênese cultural, a mesma língua, isso é muito importante. Ou seja, é muito importante perceber, e é muito gratificante perceber que a língua portuguesa é uma das 7 línguas oficiais do Rotary, não é? É muito importante. Se o Rotary é internacional, mas é importante cada cultura, cada língua, marcar também a sua posição. Eu, apesar de falar francês e inglês, gosto de falar português, mesmo nas instâncias, porque é a afirmação da nossa língua, da nossa cultura. Portugal é, no quadro europeu, o país mais antigo da história da Europa. Isso é relevante. E, como sabem, enfim, naquilo que permitiu chegar ao Brasil, foi o primeiro país que implementou a globalização, não com o digital, não com o telemóvel, mas com os barcos, e que foi dar, como dizem os nossos poetas, dar novos mundos ao mundo. E isso é algo que é muito relevante. E foi isso que permitiu hoje estarmos tão ligados ao Brasil, e a nossa língua ser falada em tantos países. Por isso, nós preservamos, do ponto de vista também dos serviços humanitários, a cultura. Eu vou lançar no próximo ano uma área que tem a ver com cultura, arte e lusofonia, exatamente para preservar. Nós temos que manter alguma dose de cultura, alguma dose também nas nossas reuniões, na nossa interação. E nós estamos a acompanhar muito perto o que de excelente vocês estão a fazer no Brasil. Nós temos tido, não sei se têm participado, nós temos tido, já fruto do Zoom, do digital, mensalmente, momentos de convívio de poesia portuguesa, luso-brasileira, em que há poetas brasileiros que falam, que declamam, poetas portugueses, entram rotários, entram não rotários, muitas vezes é aberta a outros membros, é também muito interessante. Estamos também muito atentos àquilo que vocês estão a fazer com a Academia Brasileira Rotary das Letras, a ABROL. Estamos a aprender convosco, aceitamos o desafio de, mais tarde ou mais cedo, criarmos também aqui em Portugal e estendermos aos países da nossa antigas colónias, da África, estendermos esta vertente da aproximação rotária pelas letras e pela cultura. É muito importante também que as reuniões Zoom, que estas reuniões digitais, que estão a aparecer com mais frequência, obviamente nós gostaríamos de estar presencialmente, mas se fosse presencialmente eu teria dificuldade em estar agora a falar convosco, não é? Portanto, temos aqui que dosear estas oportunidades.
E pensamos nós que o digital, sem prejuízo do presencial, pode tornar mais comum a presença de companheiros brasileiros em reuniões de clubes portugueses e o contrário, companheiros portugueses em reuniões de clubes brasileiros. Isso está a acontecer num sentido e noutro, e é muito importante, e quero uma vez mais agradecer-vos hoje a oportunidade de estar convosco neste serão. É muito importante, de facto, termos oradores portugueses a falar convosco e o contrário. E vou-vos dar apenas algumas curiosidades. Eu no sábado, neste próximo sábado, vou estar a dar formação aos meus presidentes durante toda a tarde. E depois à noite fui convidado pelo Distrito 4700 para colaborar na formação dos governadores assistentes do 4700. Portanto, isto é gratificante. É uma honra para mim, é uma honra para o Distrito, é um desafio. Vai ser um dia de muito trabalho para mim, mas é com enorme gosto que fazemos isso, e é um desafio que, sinceramente, gostaria de manter. É também muito importante, na relação Portugal-Brasil, algo que ao longo dos anos tem sido uma tónica, é que muitos dos passos de governadores portugueses, alguns dos passos de governadores portugueses, têm estado nas vossas conferências distritais a representar o presidente da Roda Internacional. E é muito frequente que passos de governadores vossos brasileiros estejam connosco nas nossas conferências distritais. Infelizmente, as duas últimas, a passada e a deste ano, vão ser digital. Espero que a do meu ano já seja presencial. Espero ter um passo de governador brasileiro para representar o presidente da Roda Internacional. Mas posso-vos dizer, na minha Assembleia Distrital do próximo dia 17 de Abril, portanto, a Assembleia Distrital dia 17 de Abril, com toda a equipa distrital, todas as equipas dos clubes, governadores assistentes, Rotaract e Interact, o orador internacional convidado é o vosso conhecido passo de governador e training leader Paulo Fonseca. Vocês conhecem. E, portanto, vamos ter a presença dele também connosco. Portanto, isto são oportunidades excelentes, fantásticas, nós aproximarmos, e a língua facilita também a comunicação, aproximarmos e estreitarmos estes laços, sem prejuízo de, quando for possível e logo possível, podermos estar presencialmente. Os nossos governadores eleitos próximo ano são os primeiros, que eu costumo dizer em toda brincadeira, são os primeiros totalmente digitalizados. Nós tivemos toda a nossa formação digital e estamos a ser forçados a ter a formação para as nossas equipas também em termos digitais. Eu tive o privilégio de estar em agosto em formação com os vossos 31 governadores eleitos do Brasil, no GETS do Brasil. Depois estive no Instituto Rotário também do Brasil. Depois não deixei de estar no GETS da Europa, onde tivemos formação específica com os nossos colegas, nossos amigos espanhóis. Tivemos também o nosso Instituto Rotário de Amsterdão, digital. E agora, em fevereiro, tivemos a presença na Assembleia Internacional, que foi também uma experiência magnífica, onde tivemos o privilégio de partilhar o conhecimento e o nosso convívio com os 31 governadores do Brasil, eu e o meu companheiro governador de 1970, companheiro Fernando Nogueira. Tivemos 2 training leaders brasileiros, também de grande relevo, que saúde e agradeço, e tivemos um dia um training leader americano. Enfim, foi uma experiência fantástica. Eu tenho que agradecer ao Brasil a oportunidade que me tem proporcionado de um convívio permanente. Nós temos ligações por WhatsApp quase diárias. Consideram os governadores de ouro do próximo ano e da transformação, consideram também, fazendo parte da equipa, os governadores portugueses. Isso para nós é um motivo de orgulho, é uma honra e é uma enorme responsabilidade. Mas, para terminar, estamos certos, estamos convictos, estamos determinados que juntos, Portugal, Brasil e a equipa, com os nossos clubes, em parceria, vamos de facto servir para transformar vidas, que é o lema do próximo ano. Muito obrigado, estou à vossa disposição para alguma questão que me queiram colocar. Obrigado.